A gente sabe que a Ubisoft sempre lança jogos bugados, então imagina esse novo Assassin's Creed, deve estar mais bugado do que nunca. O resultado é que as ações estão lá no chão, eles não estão ganhando dinheiro já faz muitos O que acontece? meses. Saiu essa semana que, antes disso, acionistas minoritários da Ubisoft, A Ubisoft, todo mundo sabe, é uma empresa extremamente importante pro mercado, ela é muito... Assassin's Creed Shadows, quando foi anunciado, foi uma das maiores discussões da internet esse ano. Beleza, vamos falar sobre a Ubisoft. Faz tempo que as pessoas andam se questionando sobre o que tá acontecendo com a empresa. Até teve boatos sobre uma venda. E o mais curioso é que, apesar de ainda atrair novos jogadores, os fãs mais antigos sentem que estão sendo deixados de lado. Mesmo os novos jogadores, quando resolvem mergulhar nos jogos da Ubisoft após jogar um game novo, acabam percebendo que teve uma armadilha. O problema da Ubisoft é que ela se tornou repetitiva e mercenária. Mas como uma empresa que já foi tão inovadora chegou ao ponto onde está agora, é o que vamos discutir. Se você estava procurando um vídeo definitivo sobre a situação da Ubisoft, você achou. O início promissor. A Ubisoft nasceu em 1986 na França pelos irmãos Guillemot. Começou como distribuidora, mas logo passou a criar seus próprios games, se destacando no cenário com títulos como Rayman e Prince of Persia. Esse último, inclusive, teve a sua renovação para o 3D pela Ubisoft, um marco importante para a empresa. Mas vamos pular um pouco no tempo. A 7ª geração de consoles, com o Xbox 360 e o PlayStation 3. E sim, essa era já acabou há mais de 10 anos. E por falar em era, essa foi a era de ouro da Ubisoft, como é conhecida popularmente. O sucesso de Assassin's Creed, lançado em 2007, foi um divisor de águas. O jogo trouxe um mundo aberto detalhado com mecânicas de parkour e exploração de cidades históricas, enquanto éramos assassinos, quase como fantasmas. Esse termo fantasma não é do game, mas não é por acaso. Os fãs puristas da série determinam que o jeito correto de jogar Assassin's Creed, e até um desafio à parte, é jogar as missões sem ser visto, tirando as missões onde isso é obrigatório. Caso você seja visto, o jogo continua e você ainda pode ir para o combate direto com grupos de guardas. O jogo era considerado uma inovação em design, narrativa e tecnologia. A franquia se tornou um fenômeno, influenciando a indústria e definindo padrões para futuros jogos. O primeiro Assassin's Creed teve críticas sobre sua precisão histórica, mas a Ubisoft se preocupava com isso naquela época, e até removeu elementos que não se encaixavam no contexto. Embora hoje mantenha equipes de pesquisa sobre precisão histórica, a direção criativa pode nem sempre seguir essas recomendações. O Assassin's Creed 1, o original, deixando claro, chamou mais atenção por seu potencial, porque foi o seu game seguinte que realmente aproveitou disso com maestria. A era de ouro, mas os primeiros sinais de problemas começaram a aparecer. Com Assassin's Creed 2, a Ubisoft consolidou a franquia. A introdução de Ezio Auditore da Firenze e seus jogos foi um sucesso absoluto, e o game recebeu notas altíssimas, acima de 90 de acordo com o Metacritic. Eu vou mencionar algumas notas, não que a gente realmente ligue de verdade para notas, mas é só para vocês terem mais ou menos um norte. Como as notas do AC2 foram altas, acabou gerando sequências como o icônico Brotherhood, outro 90 a mais, e que pra mim é um dos melhores Assassin's Creeds já feito, e o Assassin's Creed Revelations é um dos Assassin's Creeds já feito. Aqui já dava pra notar uma certa repetição, mas na época tudo bem, porque eles estavam só começando, entregando qualidade e tentando inovar, como a mecânica de gancho no Revelations. Mas não foi só com Assassin's Creed que a Ubisoft começou a pisar no freio da inovação. Far Cry passou pelo mesmo processo. O caso do Far Cry. Far Cry foi originalmente feito pela Crytek, empresa essa que veio a chamar a atenção de toda a indústria com a sua poderosa engine, a CryEngine, e seus jogos da franquia Crysis. O verdadeiro Far Cry feito totalmente pela Ubisoft foi o Far Cry 2 em diante. Inclusive, o Far Cry 2 é tido como um dos melhores da série, apesar de às vezes esquecido. É inovador e ousado, principalmente por sua mecânica do personagem estar doente com a malária, trazendo um desafio extra interessante. Muita gente não sabe, mas parte da CryEngine é integrada na engine da Ubisoft até hoje. É como se fosse uma versão alternativa da mesma.
Dunia Engine é a mais parecida, só que focada em fazer jogos de mundo aberto para consoles. Mas o queridinho da Ubisoft é o terceiro game da série Far Cry 3, e até hoje um dos mais elogiados, com uma jogabilidade viciante, uma história envolvente e, claro, o vilão Vaas Montenegro. Tudo muito lindo, porém a partir daí a Ubisoft basicamente fez o mesmo jogo 7 vezes. Destino pior teve Splinter Cell, lembrado sempre como um rival de Metal Gear Solid. Sim, a Ubisoft rivalizava com Hideo Kojima. A franquia simplesmente foi deixada na geladeira. A Ubisoft mostrou que sabia criar e evoluir, mas também sabia bem como saturar e até enterrar suas próprias criações. Essa história não tem muito tempo e uma boa base de fãs, as de Splinter Cell, foi praticamente abandonada pela Ubisoft. O declínio. Na 8ª geração de consoles, tivemos o começo das polêmicas. A Ubisoft trouxe mudanças e, pra pior, Assassin's Creed Unity foi lançado. Em 2014, foi um dos grandes fiascos da Ubisoft, com bugs grotescos e microtransações enfiadas goela abaixo do público. O começo de uma prática que veio a se tornar uma das várias doenças da Ubisoft. Mesmo sendo um jogo muito bom, o desastre de seu lançamento com bugs manchou a reputação da empresa. Ubisoft ganhou aqui a fama de Bugsoft. História semelhante ocorreu com Watch Dogs, que prometeu muito e entregou pouco, com downgrades gráficos visíveis e uma experiência aquém do esperado. Para você ter uma ideia disso, empresas como a Naughty Dog chegavam a entregar jogos mais bonitos do que o que eram prometidos nos eventos. A Rockstar é outra que é famosa por fazer isso. Outros jogos como Rainbow Six Siege e The Division continuaram a manchar essa reputação, também com downgrades, fazendo com que fosse difícil continuar confiando na empresa. Lembro inclusive que The Division foi tão impressionante que chegou a chamar a atenção do Hideo Kojima, que é considerado uma lenda no mundo dos games. O Splinter Cell recebia comparações diretas com os jogos da franquia Metal Gear. Imagino como o Kojima deve ter rido da situação da Ubisoft quando tudo deu errado. Será que um dia ele chegou a considerar ela uma verdadeira ameaça? Ubisoft foi de fazer lendas da indústria estremecerem até o ponto que tá hoje. Avançando para os dias de hoje, vários jogos da Ubisoft que eram amados pelos jogadores sumiram do mapa e ficaram na geladeira da empresa. Splinter Cell infelizmente é um deles. Talvez, se Black State, jogo de tema parecido, for alguma coisa, a Ubisoft repense sobre Splinter Cell e volte com a franquia. Ainda sobre jogos na geladeira da Ubisoft, temos Beyond Good and Evil 2, jogo esse que supostamente traria uma exploração espacial de mundo aberto. E se você não se tocou, pedaços de Beyond Good and Evil 2 parecem ter sido usados no Star Wars Outlaws. Supostamente, eles já tinham várias coisas prontas e provavelmente esse foi um dos últimos destinos que o game teve, a não ser que foi um teste pro Beyond 2, o que acho difícil. No começo falei sobre Prince of Persia, um dos primeiros games aclamados da Ubisoft. Assassin's Creed nasceu de uma tentativa de inovar no Prince of Persia. Olha só também, né? Quem diria que tentar inovar geraria tanto sucesso para a Ubisoft, não é mesmo? O ciclo de fórmulas repetitivas. Jogos como Assassin's Creed Valhalla e Far Cry 6 foram recebidos de forma mista. Ambos estão presos no ciclo de mais do mesmo, com uma fórmula desgastada e por muitos dos fãs chamada de saturada. Acredito que a franquia Far Cry foi a que mais sofreu com isso, mas Assassin's Creed não tá muito longe. Isso porque até o momento o Valhalla foi o último game aceitável da franquia. Valhalla chegou com notas médias entre 80 e 85 e isso não é ruim. Apesar de ter críticas sobre ser saturado também, a recepção dele foi boa e um sucesso comercial, um dos maiores da Ubisoft até hoje. Isso dá um pouco de preocupação na verdade, principalmente sobre como a franquia vai ser tratada depois desses fatos. No jogo seguinte já vimos um pouco disso. Assassin's Creed Mirage foi um reflexo claro de toda a situação da Ubisoft até aqui, com críticas mistas e notas na casa dos 70 esse que veio se tornar um padrão na casa da Ubisoft, e apesar de ainda existir uma base de fãs leais, comigo incluso, a sensação é de que a Ubisoft se tornou uma máquina de fórmulas prontas, entregando jogos longos, cheios de conteúdo repetitivo, mas sem a alma e inovação de antes, como se somente fossem para um lado que eles sabem que é seguro, provavelmente para agradar acionistas e investidores, para bater metas de trimestre ou ano fiscal. Jogos como Horizon Zero Dawn
e Ghost of Tsushima, que seguem a fórmula estilo Ubisoft, foram muito melhor executados e feitos por outros estúdios. O jogo da Guerrilla Games, o Horizon, pegou elementos de fórmula de mundo aberto da Ubisoft e reinventou, com uma narrativa mais pessoal seguindo os passos da Aloy em um mundo cheio de mistérios. Lindo, muito lindo mesmo. Um dos jogos mais bonitos da história, onde você enfrenta animais primitivos como dinossauros, mas que também são robôs. O cara que teve a ideia do Horizon e executou da forma que fez é um gênio. E Ghost of Tsushima, da Sucker Punch, é praticamente o Assassin's Creed Japão que todo mundo sempre pediu. Tanto o Horizon quanto o Ghost focam em oferecer uma experiência nova com base na exploração que parece ter sido cuidadosamente projetada, ao invés de só preencher o mapa com ícones de atividades. Em modelos alternativos de jogos de mundo aberto, temos Zelda e Elden Ring. Ambos tentam reinventar a roda e a maneira como os jogadores interagem com o mundo, dando liberdade para a exploração que reage de maneira orgânica ao jogador, com diversos tipos de encontros aleatórios que ele terá ao explorar, sem guiar o personagem com marcadores invasivos e vários pop-ins na tela. Defender a Ubisoft acabou virando algo de apego, e não necessariamente de fatos. Eu gosto muito dos jogos deles, mas eles são capazes de, e deveriam fazer melhor. Se reerguer das cinzas e reconquistar o público como aconteceu com a Capcom, que arrumou isso muito bem do ponto de vista de gerenciamento, renovação e inovação dos jogos. God of War chegou a passar parecido por isso, após o God of War Ascension, mas logo deram um jeito indo pro God of War de 2018. Teoricamente, Assassin's Creed Origins foi uma respirada na franquia, mas a Ubisoft logo voltou a fazer o de sempre, apostando em segurança para agradar os acionistas e repetir fórmulas e jogos até saturar. Uma dessas fórmulas é que, numa tentativa de inovar, a Ubisoft começou a misturar mecânicas de todos os seus jogos, colocando coisas quase fora de contexto de um jogo no outro. Isso também foi rapidamente saturado, fazendo com que agora todos os jogos da Ubisoft tivessem a mesma cara. Caso Star Wars Outlaws, Uma Nova Esperança, decidi olhar para a situação de forma cética, com um pensamento que chamei de não tão humilde. Aqui vai. Primeiro, é engraçado como a Ubisoft não fez a lição de casa básica sobre seu público e em conhecer ele. Parece que tentaram vender um jogo pró-feminino. Não vou entrar em detalhes sobre essas aspas, interpreto o que quiser, eu não me importo, e também tem umas palavras que eu não vou poder falar, senão o comentário pode virar um cenário de guerra. Se você está por fora, esse jogo, Star Wars Outlaws, se passa entre os episódios 5 e 6 da franquia Star Wars. Interessante que, tirando a Leia, praticamente só vemos essa outra personagem feminina por ali. Sabe por quê? Bom, parece que durante esse período, aparentemente, todas as mulheres do universo Star Wars foram pro Star Wars Outlaws. E aqui entra a questão de conhecer o seu público, jogos e Ubisoft. Na sua maioria, esse público, o de jogos, é de homens. A gente não tem os dados da Ubisoft, mas eles provavelmente devem ter alguma informação parecida. E na lógica de imersão e roleplay, o RPG, muitos jogadores preferem jogar e se identificam com personagens masculinos. Simples assim, a gente não pode negar os fatos. Eles não desaparecem por isso. Não faz sentido negar fatos. E a Ubisoft escolheu uma protagonista feminina. O motivo? Eles tentaram angariar jogadoras. E com eles, quero dizer a Ubisoft como empresa e não como indivíduo. A Ubisoft não é uma pessoa. Eles queriam mostrar que era um pró-feminino. Não porque a Ubisoft é uma pessoa boa. Não humanize uma empresa. Eles fizeram isso, sim, porque eles, a empresa, queria mais dinheiro com mais um público. Até aí ok, compreensível, expandir e tal, só que será que foi bem feito? A motivação para fazer uma personagem feminina já era duvidosa. O público não ia se identificar com ela naturalmente. Deixa eu explicar. Aqui a gente tem algumas problemáticas. O primeiro é a fé. O público da Ubisoft já não tem tanta confiança na empresa
como antes. Os feitos do Valhalla não são fáceis de replicar. Lançar algo mediano, especialmente com uma protagonista feminina mal inserida, só torna tudo mais complicado, e infelizmente foi o que ocorreu com Outlaws. Mas peraí, tem mulheres em jogos de sucesso. Isso nos leva a um segundo ponto. Existem duas maneiras de criar personagens femininas que agradem o público majoritariamente masculino. Letra A. Criar uma personagem feminina bem escrita e contextualizada no universo. Um bom enredo sempre ajuda, certo? Letra B. Se for para o lado mais óbvio, fazer uma personagem que se encaixe nos estereótipos de beleza ocidentais. Afinal, é difícil o público se importar com um personagem que não gere identificação ou atração, especialmente em um jogo mediano. Agora, se a personagem for mal escrita e não esteticamente atraente, aí complicou de vez. Pode até existir personagens feios, com aspas, por aí, mas eles costumam ter bons enredos por trás para compensar. Não é o caso aqui. E a Ubisoft realmente não esperava por isso. Se tem um público mais sensível a personagens femininas do que os gamers, é o público de Star Wars. Que essa mulher aqui sofreu na mão deles não tá escrito. Existe quase uma escala não oficial de santidade imaculável nerd falocentrista, onde Star Wars tá lá no topo. E se tem uma coisa que nerds não aceitam de boa, é ver mulheres invadindo, com aspas, certos espaços. Só tem uma coisa que ultrapassa Star Wars nessa lógica, que é Warhammer. Enfim, desculpa Ubisoft, mas aqui vocês foram inocentes. Era pedir pra sofrer. Com todo o potencial que uma franquia tão amada como Star Wars oferece, também não conseguiu escapar da doença que a Ubisoft criou. O jogo foi recebido com críticas mistas, repetindo a fórmula de jogos como Far Cry, quando todos esperavam algo inovador. Até mesmo as mecânicas de reputação, que parecia algo promissor, no final acabou sendo mal explorada. O combate e as IAs dos inimigos também foram criticados, o que fez a gente se questionar se estava correto ou não, porque os Stormtroopers são idiotas também no filme original, que meio que deixou uma dúvida genuína, mas eu acho que foi por falha de projetar uma mecânica e inteligência artificial de combate mais robusta mesmo. Caso você não saiba, um dos focos desse jogo é agradar também crianças, não só adultos, porque também tem o dedo da Disney ali, que explica muitas coisas e decisões pro jogo final, mas isso não é desculpa, pois jogos como Star Wars Jedi Fallen Order e Survivor vai para um rumo totalmente diferente, sendo bem feito, popular e amado pelos fãs. Inclusive, apesar de polêmicas relacionadas à sua performance, esse game é ótimo, muito bem feito e com design de nível que se destaca. Star Wars Jedi pode ser considerado um pouco difícil para algumas pessoas, mas mira num público-alvo e acerta. Tem um personagem carismático e olha que o Cal às vezes é um baita de um palerma, faz tudo o que os outros pedem, na maioria das vezes do jeito mais difícil possível e ainda flerta com um lado sombrio, sendo que a gente tá ali fazendo o papel de um Jedi, mas até nisso ele demonstra sua própria personalidade e uma tentativa de inovação. Imagina o seguinte cenário: Star Wars Jedi é lançado pela Ubisoft. Nesse mundo hipotético, o jogo traria uma árvore de habilidades praticamente inútil, que pouco ou nada influencia no gameplay. Ela estaria ali mais para bloquear o progresso do jogador ou mecânicas, tornando sua habilidade pessoal irrelevante frente ao nível dos inimigos. A vitória seria determinada apenas pelo nível do jogador. Se você estivesse 2 ou 1 nível abaixo do oponente, vencer seria impossível, não importando o quanto você jogasse bem. O lado sombrio, algo que poderia ser super interessante, provavelmente seria tratado de forma rasa, restrita a escolhas de diálogo que, conhecendo o histórico da Ubisoft, não teriam impactos significativos na narrativa ou no desenvolvimento do personagem, como em Assassin's Creed Odyssey. Embora Cassandra seja considerada a protagonista canônica, a atuação do Alexis, especialmente a sua versão dublada pelo lindo do Rafael Rossato, e a versão original não fica muito longe, trouxe muito mais vida ao jogo. Mesmo assim, essa dualidade de personagens quer
era para dar escolhas, deixou eles sem profundidade, como fantoches dentro de um enredo, onde suas escolhas reais têm pouco impacto. Se Star Wars Jedi estivesse nas mãos da Ubisoft, ele provavelmente teria parado no primeiro jogo, ou, no máximo, dado início a uma série com 5 lançamentos em 3 anos, todos com a mesma fórmula de gameplay, e não me entendam mal, jogos de RPG com opções de diálogo podem ser ótimos quando bem feitos, desde que a criação de personagens, suas origens e decisões no gameplay realmente importem. Exemplos perfeitos disso são Skyrim, The Witcher 3 e mais recentemente Baldur's Gate 3. Nesses títulos a exploração do mundo é recompensadora e as mecânicas são envolventes, de uma forma que nos faz querer desvendar o que nos espera. Eles não dão a sensação de que estamos sendo enrolados para prolongar uma experiência em 100 horas. Ao contrário, esses jogos te envolvem e instigam a continuar jogando. Não é sorte, é ciência e é de bom design. Diferente da Ubisoft, que tenta prolongar artificialmente a duração de seus jogos, onde a gente pode perceber às vezes que está sendo enrolado. Até que ponto a franquia Assassin's Creed estaria disposta a sacrificar da sua identidade original para se tornar um verdadeiro RPG, sem cair no superficial, soft action RPG like, que tenta agradar a todos, só que todos não é uma pessoa, e acaba agradando ninguém? Fazer isso de forma adequada exigiria uma mudança profunda, e talvez essa seja uma proposta alta demais para uma série como Assassin's Creed. Talvez esse estilo RPG seja a oportunidade de fazer uma nova franquia com um verdadeiro foco no RPG. Levando em conta o histórico médio da Ubisoft e seu marketing atual com os grandes e bonitos jogos de mundo aberto AAAs, no papel era para ela ser uma das maiores desenvolvedoras de todos os tempos atualmente. Mas hoje em dia temos o termo Ubisoftização ou Bugsoft, que é quase um sinônimo de algo ruim, provavelmente porque o jogo vai ser genérico ou bugado. Eu falei que jogar as franquias da Ubisoft era uma cilada, como uma armadilha, e eles estavam sempre conseguindo jogadores novos. Isso acontece porque se você jogar um game ou 2 deles, você vai achar eles muito bons, mas é só você virar fã e começar a jogar os outros jogos em sequência e você se sente saturado. É um efeito que infelizmente só é percebido quando você já está dentro do esquema, é quase como se fosse uma armadilha, por isso que eu falei isso. Só será notado que os jogos são repetitivos e compartilham as mesmas mecânicas se você jogar, por exemplo, 4 ou 5 games. A crise dos acionistas. Você sabe por que os jogos têm o nome de AAA? Isso é um termo emprestado do mundo das finanças e acionistas, mais especificamente dos bancos. AAA não é uma sigla, refere-se à classificação máxima. É como se você fizesse uma prova e tirasse a nota AAA. Para o mundo das finanças, ser AAA significa que o risco de apostar em uma determinada proposta e investir nela é baixo, mas com ganhos altos. Ser AAA acabou servindo de marketing para os jogos, então o termo quadruplo-A é inteiramente marketing. Em teoria é para dizer que um jogo é sucesso certo, mas agora todos acham isso uma piada, principalmente depois do que aconteceu com Skull and Bones. Skull and Bones, quadruplo-A, jogo do Gollum, quadruplo-A, acionistas, podem investir, vai dar certo. Mais de 10 anos é o suficiente para visitar Los Santos, agora eles vão dar uma chance para os jogos da Ubisoft, relaxa, vai dar certo. Confia. Acionistas e investidores normalmente não ligam muito pro game, e não são público-alvo. Dificilmente aquele bando de velho rico e engravatados sabem algo sobre jogos. Eles estão mais ligados sobre jogos no ponto de vista de investimento. Eles têm o mesmo conhecimento sobre games que a sua avó, mas uma das situações mais vergonhosas da Ubisoft aconteceu envolvendo eles, os acionistas, já que alguns deles reclamaram. Um grupo de acionistas em carta aberta ao Wall Street Journal, os do grupo da AJ Investments, pediu mudanças na empresa. Os acionistas consideram que a Ubisoft é mal administrada e que a família Guillemot e a Tencent, que também são donos de parte da Ubisoft, se aproveitam disso. Mas por que essa opinião tão pesada? Eles citaram alguns títulos que não foram bem, como o já citado Skull and Bones, e outros que estão congelados, como Splinter Cell. Também mencionaram a receptividade morna ao jogo Star Wars Outlaws. Pra quem não sabe, tecnicamente,
era impossível um jogo de Star Wars e mundo aberto ser um fracasso. Quanto você tem que errar para poder errar nisso? O argumento que mais chamou a minha atenção da AJ foi, abre aspas, a gerência está concentrada em agradar os investidores com resultados trimestrais e não se concentra na estratégia de longo prazo para proporcionar uma experiência excepcional aos jogadores. Fecha aspas. Enquanto eu fazia o roteiro desse vídeo, me questionei, nenhum dos cabeças da Ubisoft percebe que tem algo errado? E eles aparecem falando isso. Pessoas que não são gamers conseguem perceber que os jogos da Ubisoft estão abaixo do esperado em qualidade e servindo para agradar somente investidores. Crítica essa que é a raiz do meu argumento pro roteiro desse vídeo. Antes de ir, quero deixar claro que gosto muito da Ubisoft e postei isso como reflexão para nós todos. Também quero saber a opinião de vocês, o que vocês gostariam de ver da Ubisoft para ela se recuperar. Uma conclusão especial e honesta com vocês. Precisamos conversar. O roteiro desse vídeo passou por dezenas de revisões, com várias versões, e originalmente eu estava trabalhando um especial sobre os 10 anos de Assassin's Creed Unity, um vídeo que era para sair em novembro. Mas enquanto eu escrevia, muita coisa mudou. E junto com essa conclusão, eu preciso dizer que vou trazer algumas notas finais, porque eu cansei das polêmicas da Ubisoft. Eu só quero parar com esse projeto. Quando eu achava que a Ubisoft não podia piorar, eles conseguiram se superar. Eles parecem estar em estado de pânico, tentando encontrar maneiras de reconquistar a confiança do público. Recentemente vimos o adiamento do Assassin's Creed Shadows, o maior projeto da Ubisoft dos últimos anos. Mas o problema vai muito além disso. Foi descoberto que a Ubisoft supostamente usou bots para falar bem do jogo, mas de forma ainda mais estranha, até os comentários negativos em japonês estavam sendo feitos com um comportamento suspeito e utilizando o Google Tradutor. Isso me fez querer entender melhor a situação, então fui atrás de como os japoneses realmente se sentem sobre os Shadows. Dá pra ver isso na versão japonesa do YouTube, pesquisando por Asukuri, que é como eles chamam Assassin's Creed. E bom, eles se sentiram ofendidos da mesma forma, não pelas polêmicas que alguns adoram alimentar, mas porque o jogo desrespeitou elementos fundamentais da cultura japonesa. Teve até polêmica sobre assuntos, e eu prefiro não entrar em detalhes, mas que são super pesados de se citar quando se fala de Japão. Assassin's Creed Shadows conseguiu alienar parte do seu público, e alienar não no sentido superficial que vemos nas discussões políticas de redes sociais, por exemplo, mas no sentido de criar uma desconexão genuína entre os jogadores e o jogo. Aqui só uma pausa importante para não me interpretarem mal e me explicar, né, para não acharem que eu sou amigo de uns caras aí. A crítica nesse vídeo não tem nada a ver com personagens negros, LGBTQIA+, ou mulheres. Representação ruim, jogos medianos e roteiro mal feito não são culpa dessas pessoas. Não seja mais louco que todos nós. Então, por favor, seja inteligente e não misture as coisas, principalmente aí nos comentários. Eu sei que você tem capacidade de ter um senso crítico melhor do que isso. A Ubisoft falhou não apenas em atender às expectativas dos jogadores, mas também em respeitar as culturas, identidades e etnias que escolhe representar em seus jogos. Será que isso é incompetência de profissionais mal preparados na hora de fazer a pesquisa cultural e representação de pessoas? Mas acima de tudo isso reflete um problema maior, a desconexão entre a Ubisoft e o público que ela deveria conhecer bem. E é por isso que eu, assim como muitos de vocês, tô cansado das polêmicas da Ubisoft. No fundo, o que nós queremos é que a Ubisoft volte a ser o que era, uma desenvolvedora capaz de entregar jogos autênticos e inovadores. A Ubisoft ainda tem potencial de ser uma das maiores da indústria, mas para isso, precisa abandonar suas fórmulas gastas, bugs e resgatar a criatividade de sua época de ouro. Enquanto isso não acontecer, fica difícil manter a expectativa. E escuta o que eu tô falando.
porque eu sinto um distúrbio na força. Em breve, não será surpresa se ouvirmos sobre demissões em massa vindo da Ubisoft, e isso não é nada legal. Como fãs, nós esperamos mais do que apenas um lançamento, queremos uma verdadeira evolução e um gerenciamento competente também. A Ubisoft precisa ouvir seus jogadores, antes que o ciclo de repetição e mediocridade se torne completamente irreversível. What the definition of insanity is. Insanity is doing the exact same thing over and over again. That is crazy.